Olá, amigos da usinagem da conformação de metais, começando mais um Benner Infometal, com meu amigo aqui Luiz Albano hoje, a gente vai conversar sobre experiências aí, ferramentarias, o que tem fora do Brasil que vocês precisam conhecer e precisam se inteirar, né? O Luiz Albano, ele é o sócio-gerente da Cobo, né? E ele também é vice-presidente da Binfer e ele é o responsável pelas relações internacionais e pela parte de tecnologia, né? Então, primeiro eu queria agradecer aí o Luiz Albano, né? O Albano, como a gente se conhece, e queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é a Cobo, o que vocês fazem aí na Cobo, né? E para a gente começar a nossa conversa aí. É isso aí. Obrigado, Luiz, por ter vindo. Não, imagina, Ricardo, é um prazer estar aqui como seguidor assíduo aí do Infometal. É um prazer e uma honra aqui estar podendo bater esse papo com você. Então vamos lá, a Cobo é uma empresa já há mais de 60 anos que é especializada em fazer peças sob encomenda para empresas. Você está preservado então, hein? Não parece. Não, a gente é a terceira geração. Ah, que legal. Cobo vem, apesar de hoje a gente ter licenciado a marca aí para o leitor de e-reader, né? A Cobo vem de Kovacs e Bolerovs, que são dois imigrantes europeus que vieram para o Brasil fugindo do comunismo e abriram a Cobo. E aí depois eles não tiveram sucessores, meu pai veio a comprar e aí depois do falecimento do meu pai eu vim assumir. Então a gente já está na terceira geração que eu digo. Bacana. Então, então vai, continua aí. A Cobo se especializou em fazer peças sob encomenda, desde do conceito, do rascunho no guardanapo até a entrega do produto montado. Então a gente já faz algumas coisas OEM. A gente tem poucos clientes, mas atende eles bem justamente pela demora que é desse ciclo de produto que a gente conhece. Então a gente tem a ferramentaria. Você é uma ferramentaria. E o que mais que você faz? Na verdade, a gente faz... os principais produtos são peças injetadas em plástico e estamparia leve. Mas a gente tem uma ferramentaria para tanto desenvolver o produto, né, começando pela prototipagem, seja um usinado, seja uma impressão 3D, até levar a ferramenta de produção para o cliente. Então, a ferramentaria tem a função de manter o ferramental dos meus clientes, além de desenvolver novos produtos. Eu também tenho uma linha própria, a Cobo se levantou, se conquistou através de uma linha de acessórios para bicicleta, fazendo inclusive uma buzina pilha muito famosa aí, um clássico. Ah, que legal, que bacana. Exato. Não sabia dessa parte aí. Então você faz de A a Z. Você injeta aí também, não? Sim. Nós temos 7 injetoras aqui, até 200 toneladas. Ah, que legal. Então o cara ele pode chegar aí com um desenho e você faz a ferramenta, injeta e entrega o produto pronto para ele, ou a ferramenta try-outada, vamos dizer assim. Try-outada e produzindo, né? Pode comprar aqui. E vários diversos modelos de negócio. Se ele quer pagar a ferramenta, se a gente vai financiar, se vai dividir em peças. Então a gente tem feito isso daí há 60 anos e tem dado um modelo certo. Legal. E eu sei que você é um cara muito ativo na Binfer, né? Já te encontrei em alguns lugares do mundo aí, né? Tá passando na Alemanha, tá lá o Albano, chega lá nos Estados Unidos, lá em Chicago, tá lá o Albano. Sempre te encontrei. Uma vez que eu te encontrei acho que foi entrando na máquina, não sei, acho que te encontrei na porta, assim, né? Não era nem feira nem nada, e vocês estavam passando pela máquina, alguma coisa assim. Sim, a gente teve esse privilégio aí de visitar o centro de tecnologia da Makino lá em Auburn Hills e essa foi a ocasião que a gente conseguiu se encontrar. Eu tive esse privilégio desde 2012 que eu decidi investir em procurar tecnologia e poder ir nas feiras que eu consigo. Pelo menos eu tenho me programado para ir 2 feiras ao ano. Agora com o dólar e o euro tão alto, eu vou ter que revisar essa estratégia, né? E também com a pandemia, mas então foi esse fruto. E ao mesmo tempo eu consegui alinhar muita coisa de que eu já vinha vendo aos interesses da Binfer e poder contribuir aí para o setor de ferramentaria, o qual eu acho que sendo um usuário do ferramental, eu vejo como muito estratégico, não só para a minha empresa, como para o país. Legal. E então eu queria focar a conversa nessa parte aí, nessas viagens que você faz com a Binfer ou por sua conta mesmo,
que eu acho que você tem uma experiência muito legal para compartilhar aí com as pessoas que talvez estejam assistindo a gente aí, que não tenham, nunca pensaram nisso, às vezes estão lá enfiadas no próprio trabalho ali, né, na correria do dia a dia, e não percebem que, às vezes, não precisa fazer um super investimento, não precisa gastar uma grana que eles não têm, ou fazer um financiamento, ou dever para o banco, para dar um passo e fazer uma melhoria tecnológica na sua ferramentaria. Então, eu queria que você contasse um pouco o que você aprendeu, o que você acha que é interessante compartilhar com o pessoal. Bom, primeiro, eu tenho uma facilidade da língua, do inglês, né? Então, isso me ajudou muito. Mas o que a Abinfer começou a formatar... Então, por exemplo, eu não falo alemão, não é? E também não falo japonês, e também não falo chinês. Mas a Abinfer primeiro me possibilitou... Ainda não, né? Mas como no começo eu fui por conta própria, eu pude experimentar o valor de você estar sozinho ou até num pequeno grupo e no outro você estar numa missão formal. A Abinfer tem o privilégio de ter pessoas voluntárias. Todas as missões e as viagens que a gente fez depois, elas não são com fins lucrativos. Toda a receita que é feita é para pagar os custos da viagem, mas a gente consegue ir com guias biculturais. Então, para quem tem primeiro é intimidado pelo questão da língua, esse preconceito pode cair por água abaixo. Então, nós temos guias biculturais, ou seja, que já moraram, ou tem família, ou sabe como são as coisas no Japão, na Alemanha, na Europa, inclusive na China. Então, indo para lá, Ricardo, a experiência é muito rica, porque você primeiro está com as feiras de negócio expõem o que há de mais moderno em tecnologia. Infelizmente, o mercado brasileiro é 1% do mercado mundial. Por mais que nós sejamos a 10ª economia, tudo que é de mais moderno e de primeira mão, e inclusive os especialistas dos quais os nossos especialistas se consultam, estão lá. Então, você indo numa feira dessa, várias coisas acontecem. Primeiro, entre os próprios brasileiros que estão lá, você já vê pessoas diferenciadas. São empresas maduras que têm mais de 10 anos de existência e que sabem dos problemas tecnológicos. São pessoas que conhecem do negócio e de negócio. Com isso, você já consegue formar uma opinião e um grupo de dividir suas dores ou de conhecer novos caminhos com essas pessoas que no dia a dia você não consegue. Então, vale a pena se planejar durante uma semana ou 15 dias. Ninguém vai parar totalmente sua empresa se começar esse planejamento antes. E também, financeiramente, as viagens são divididas através da agência em parcelas toleráveis, né? Isso você pode, num primeiro... Eu fico imaginando também, porque às vezes, quando você olha, por exemplo, você está na frente ali de uma máquina que não existe no Brasil, que ninguém nunca viu, que só tem nos Estados Unidos ou na Europa. Se você está sozinho, você tira as suas conclusões, mas de repente você tem uma outra empresa do seu lado, ou uma, ou duas, ou três, todo mundo olhando para aquela máquina, nessa troca de ideias, porque você tem empresas com outras visões que conseguem imaginar, não, mas calma aí, essa máquina aí pode se pagar mais rápido do que uma outra, ou alguma coisa assim. Essa troca de informações aí com diferentes experiências também é muito importante, né? Sim, eu já vi muita coisa. Não, mas isso não funciona no Brasil. Aí, não, peraí, não funciona por quê? Porque, olha, esquecemos esse detalhe. Olha, nós temos que entender a usinagem como um sistema e assim por diante, né? Então, você está certo. Eu te digo até mais, além do benefício de você estar com esses seus parceiros e colegas que viram amigos depois, né, brasileiros, porque a experiência é intensa, né? Você tem uma experiência profissional e uma experiência pessoal nessas missões. A gente tem o privilégio via Abinfer, de ser filiado da ISTMA, que é a Associação Mundial de Ferramentarias. E com isso a gente teve contato com as nossas irmãs lá fora. Então, vou dar um exemplo. A feira IMTS, que é uma feira muito famosa em Chicago,
é a feira dos Estados Unidos da nossa equivalente à nossa metal mecânica aqui, né? A Feira da Mecânica ou a Expo MAF. E eles vêm um tour técnico guiado, onde você tem uma agenda durante os 5 dias, você se inscreve em cada agenda e é recebido pelo diretor daquela área, porque, por exemplo, você pega uma Makino, ele não tem só máquinas, aí inclusive a Makino, a Okuma, a Mazaki, todos os grandes fabricantes, a Grob, todos os grandes fabricantes são partes desse tour, dessa nossa associação irmã. Então você reserva um horário, geralmente é 1 hora, às vezes é oferecido até um café, um almoço, aonde você vai ser recebido pelo diretor, por exemplo, da área de ferramentaria. E das 30, 40 máquinas que você só vê em catálogo aqui no Brasil, você vai ter a oportunidade de estar com o diretor e o especialista, com um tradutor, conversando sobre essa máquina. Então, a produtividade é muito intensa e válida nesse modelo. E o que eu acho que é legal também é que, assim, né, às vezes a pessoa está ouvindo a gente aqui, pode pensar, falar, pô, mas tá bom, eu vou lá ver uma máquina que eu nunca vi na vida e eu também nunca vou comprar essa máquina na vida. Mas, às vezes, quando você está vendo a máquina, o cara está mostrando uma ferramenta trabalhando na máquina que talvez você pode colocar na sua. Está mostrando ali a fixação. A fixação. Tem um monte de coisa que dá um estalo ali e que pode trazer uma melhoria grande. É uma troca rápida de ferramenta, uma troca rápida de peça, um zero point, alguma coisa assim. E que isso daí fala, pô, mas é assim que o cara usa? Por isso, pô, eu estou fazendo tudo errado. Então, eu acho que não é só a máquina, né? É a maneira de pensar que também ajuda, e ajuda a mudar, né? Não, é tudo. Um sistema, eu estava contando, um sistema de usinagem tem 25 subsistemas. Você tem o CAD, o CAM, a fixação da ferramenta, a fixação da peça, a inspeção da peça, a manutenção da máquina, o sistema de gestão e assim por diante. Você estando lá, o mais legal é que quando aí você fala, mas eu tenho uma experiência de usinar um material endurecido, por exemplo. Aí você vai e fala com o especialista que infelizmente, ou felizmente, vamos dizer, ele está muito mais exposto a situações difíceis do que as nossas realidades, porque eles estão mais maduros na tecnologia. Então, você pode já especular, interagir com essas pessoas, e não somente sozinho, com outras pessoas que trazem essa visão. Tanto, isso que eu acho legal também, tanto dos brasileiros, mas como dos americanos, dos canadenses, dos alemães, dos europeus, dos japoneses. E aí sim, e seguido também dessas missões, a gente também tem feito visitas a empresas associadas das nossas irmãs, assim como eles também têm feito então visitas a nós. Vocês visitam ferramentarias lá, né? Ferramentarias, e também teve algumas que a gente fez empresas de usinagem sob encomenda, que nem a Aerospace. A gente visitou também os centros tecnológicos, ou seja, fornecedores, e a gente visitou de pequeno a grande, a montadoras, por exemplo. E aí eu te digo, viu, Ricardo, é importante desmistificar que lá só tem jogador da NBA, viu? Não, tem muito cara da terceira divisão que a gente também visita para entender uma realidade de que não é só a ferramentaria que é toda automatizada e vem de um alto valor agregado. Também temos a aprender ao pessoal que também dá suporte a essa cadeia. Eu absorvi um conceito, eu entendi uma diferença muito grande, você me corrija se eu estiver errado, que isso acho que de repente é um ponto bom para todas as ferramentarias aqui pensarem, né? Uhum. Aqui no Brasil tem uma divisão, né, de tempo de planejamento, tempo de execução e o tempo de ajuste, né? Perfeito. Então, o que eu percebi é que fora do Brasil, o tempo de planejamento é muito maior. O tempo de execução acaba sendo parecido, mas o tempo de ajuste é incomparavelmente menor do que o daqui. Então, ali o cara passa mais tempo, vamos dizer, na prancheta, ele pensa... Isso, no CAD, no CAD, vamos ser modernos. No CAD ali, ele considera, ele simula, ele passa um tempo pensando, projetando,
verificando todos os detalhes. Porque daí na hora que a peça vai para a máquina, ela sai pronta. Aqui, isso não interessa muito se é grande ou se é pequeno, né? O grande tem mais recursos, tem né, equipamentos, né, diferentes, de metrologia e tudo mais. Mas o que eu vejo aqui no Brasil é que é meio ao contrário, né? Aqui o serviço só está pronto, é pouco tempo ali no CAD, fez o desenho, joga na máquina, e depois ajusta. Passa um tempão, ajusta, putz, faltou um negócio aqui, ajusta ali, resolve aqui. É correto esse pensamento, Albano? O que você acha? É totalmente correto. Eu não vou dizer que eu também não tenho ele, porque é cultural, é estrutural esse problema. Sim. Eu estou mudando o máximo que eu posso a minha cabeça, né? E o meu sistema aqui. Mas deixa eu te falar, CAD, né, na parte de projeto, inclusive, a gente viu ferramentarias que não liberam para a fabricação enquanto ele não tiver totalmente definido no projeto. Então, isso traz um gargalo para ele, porque ele precisa de muitos projetistas. Então, a gente tem visto empresas que têm, inclusive, escritórios de projeto na China, na Índia, estou falando nos Estados Unidos e Europa, para justamente trabalhar 24 horas por dia gerando projetos. Seja que o conceitual é feito na matriz, mas o detalhamento é feito fora. Mas olha só como já está uma estrutura globalizada nesse aspecto. Depois, indo para a produção, com certeza você está correto. O conceito é que já saia com a medida correta sobre metal zero na própria máquina. Para isso, você tem que ter uma série de condições, inspeção na máquina, com apalpador, software de auxílio de medição na máquina, uma máquina estável às 7 da manhã ou às 3 da madrugada, do sábado ou do outro domingo. Você tem que ter automação, você tem que ter, então, todo um sistema que dê essa estabilidade. Na verdade, é repetibilidade, né, e exatidão que você precisa. As peças lá estão sendo intercambiáveis. Você vai usinar um postiço e uma cavidade, aqui a gente une as duas juntas para usinar e ela ficar precisa. Lá eles já estão no nível de usinar as duas separadas e depois, quando vai fazer a montagem, não tem ajuste ou o ajuste é mínimo. Conceitualmente, o que eu vejo, Ricardo, o ajuste aqui parece que é uma etapa do processo, né? E aí, se vira uma etapa, não é desperdício, entendeu? Eu tenho um mentor, que é o André Souza, que é um professor excepcional em engenharia dimensional, e que ele fala isso. Quando você coloca o ajuste ou como um processo e não um retrabalho que você está perdendo, você acha que ele faz parte do processo. E, na verdade, não. É um defeito da nossa fabricação, você do se nosso acostuma, sistema de você se manufatura. acostuma com aquele barulho, né? Aí não incomoda mais, né? Você acostuma que é normal ter a bancada e não vai montar e fazer pequenos ajustes, que tem aquele tempo, né? Então, cultural isso. E aí, acho que até para a gente não se alongar muito, mas para deixar a mensagem certa aqui, porque deve ter gente de venda, porra, automação, blá, blá, blá. Mas eu acho que assim, se você segmentar, né, se você dividir, tem a automação é importante, a medição na máquina é importante, a climatização. Cada etapa dessa já vai trazendo modificações, né? Então, de repente, você que está ouvindo... Exato, você vai... Né? Você pode ir indo aos poucos, né? Então, pode. Compra lá um octanorme ali de stand ali, faz uma caixinha, mete um ar-condicionado velho ali na usinagem e, de repente, você não gastou tanta grana e você já vê o que acontece. Pô, sobrou um dinheirinho, bota lá um presetter, bota um apalpadorzinho na máquina, né? Na máquina, isso. E aprenda a usar, né? Porque, olha, eu sou vendedor de equipamento. Isso. Eu já entreguei a máquina com presetter e apalpador. Quando chega no cliente, o cliente tira. Sim. Porque ele está acostumado a botar lá o reloginho ou medir com o instrumento de medição tradicional. Não, o operador ele fuma e ele sempre tem aquele pipôzinho do cigarro ali para colocar, né? E ele fazer a pecinha, né? Ele está acostumado assim, então tá tudo certo, né? E ele não percebe o problema que isso causa, né? Então, exato. Eu acho que assim, tem um lugar para se chegar, mas o caminho ele já vai trazendo um monte de benefícios, né? Essas etapas, né?
Ricardo, o que eu aprendi, eu também sempre sou muito empolgado por tecnologia, então andei comprando antes de especificar. Eu sugiro que você especifique quais são os objetivos junto com o seu fornecedor daquilo que você vai querer. Então, o que é o antes que eu tenho e vai chegar no depois. E depois vai fazer um checklist conforme chegou a tecnologia. Ah, eu reduzi meu tempo de setup, eu estou fazendo a peça mais precisa e assim por diante. Quanto à automação, também a gente foi lá e foi educado. Por exemplo, no centro da Makino, que foi muito legal. A Makino, em vez dela, ela não quer vender e se queimar. Então, ela deu uma aula de tecnologia e de automação para nós, simplesmente falando, ó, primeiro vamos entender o que é automação. E daí ela fala, olha, você pode começar sem gastar R$1 ou $1 num robô, já fazer um sistema muito mais inteligente. Basta que você tenha procedimentos. Apesar de não ser o foco dessa conversa, como eu represento a Makino, eu sei exatamente o que é esse curso. E a primeira coisa que ele pergunta é o seguinte: você tem coragem de apertar o verde e ir embora? Né? Você tem coragem de ligar a sua máquina e ir embora, ou o cara fica ali, né, no potenciômetro ali o dia inteiro? Então, assim, a primeira coisa da automação é confiar no equipamento, no ferramental e no programa que você fez. No processo. No processo. Você consegue confiar naquilo. Preparar a peça. Então, assim, e não tem, no final das contas, isso não tem nada a ver com automação. Tem a ver com confiar na automação que você já tem. Porque uma máquina já é automatizada, né? É um centro de usinagem, ele já é automático, né? Você aperta e ele faz sozinho, né? Então, eu falo para você, quando eu cheguei lá, eu cheguei num stand e tem um software de gestão de célula de produção. Aí o fornecedor desse software falou assim, ó, antes de você comprar o robô, nós vamos instalar o software e você vai fazer tudo manualmente conforme o sistema. Eu caí de costas, porque eu falei, não, como assim? Você vai querer que eu compre o sistema e vai fazer tudo manual? Ele é exato, porque senão eu já estou cansado de ver gente que gasta dinheiro no robô e ele fica parado 6 meses até o cara fazer todo o sistema que é necessário. Então, vamos começar pensando o que pode ser feito no papel para sistematizar. Depois o robô só vai automatizar isso aí. Você não quer fazer mais coisa errada, né? Você quer fazer mais coisa certa. Então, a gente tem que começar com esse pensamento. Mas é isso aí, Albano. Eu acho que a gente já extrapolou o tempo aqui. Tudo bem. Mas acho que já ficou legal para a nossa primeira conversa. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar e para ajudar aí empresas que às vezes estão meio perdidas aí nesse processo, aí nessa mudança de tecnologia. Queria te agradecer demais aí pela participação. Espero que a gente fale outras vezes. E não sei se tem mais alguma coisa para dizer aí para o pessoal. Quer colocar mais alguma coisa ou não? No final, vamos abrir a cabeça, vamos se unir, juntos somos mais fortes, vamos se internacionalizar, a gente não pode ficar aqui, o mundo está acontecendo, tem muita coisa legal lá para a gente trocar experiência, não é só investimento, experiências de negócio, são relacionamentos que eu acho que só tem a trazer, agregar no nosso negócio. Não interessa se você tem uma máquina ou se você tem 100 máquinas. Então é isso aí. Por último, agradeço o privilégio aqui de estar conversando com você, Ricardo. Legal, estou à disposição aí para a gente falar de novos temas aí. É isso aí, pessoal. Então, agradeço a todos, agradeço ao Albano. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no YouTube, no nosso Instagram, no LinkedIn. Então, todos os vídeos, toda terça-feira aí um vídeo novo do Banner Infometal. Albano, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!